Tempos gráficos, né? O que isso quer dizer? Para muitas pessoas é muito simples o conceito e entendimento de tempos gráficos, mas eu estou aqui para passar um pouco para você a questão de um entendimento que vai muito além do que as pessoas param para pensar, porque tempo gráfico basta você alterar, né? Vou colocar no gráfico de 1 minuto, vou colocar no gráfico de 5 minutos, no 15 minutos, mas uma coisa que as pessoas não levam em consideração é a frequência de cada tempo gráfico, né? O quanto está envolvido em risco em determinado tempo que você escolhe. Então vamos lá, vocês precisam compreender isso daí. É uma sacada bem bacana, vai mudar completamente a sua visão sobre o entendimento de risco que está envolvido quando você, por exemplo, quer operar num gráfico de tempo nos tempos maiores, né? Então nós temos aqui um gráfico de 15 minutos e a primeira coisa que eu quero que você reflita um pouco é aonde tem mais histórico, né? Um gráfico de 1 minuto, ou seja, 1 minuto de negociação, tem muito mais histórico do que 15 minutos de negociação? É óbvio que não, né? 15 minutos é muito mais do que gráfico de 1 minuto. Por exemplo, 5 minutos tem mais histórico do que um gráfico de 15 minutos? Não tem. Não tem mesmo. Então, ou seja, você vai compreendendo que quanto mais tempo, maior tem ali a flutuação de preço no mercado. Então, por exemplo, você está olhando um gráfico de 15 minutos, você pode ter certeza que a volatilidade do candle de 15 minutos vai ser muito maior do que muitas vezes a volatilidade de um candle de 5 minutos. Porque 3 candles de 5 minutos vai ser para considerar um candle de 15. Então, se um candle de 5 for muito grande, relevante ali, você sabe que ele faz parte daquele 15 minutos que está sendo negociado naquele momento. Então, um candle de 5 minutos nunca vai ter mais oscilação do que um gráfico de 15. E o mesmo vale se, por exemplo, for aí um gráfico diário, né? Então, se você pega, por exemplo, a variação do candle de um dia, um candle de 60 minutos aqui, vamos usar como exemplo, um candle de 60 minutos. Tem muito mais variação que o candle de um dia? Não, até porque o gráfico diário engloba todos os outros horários daquele dia, né? Então, ou seja, todo aquele período de negociação do dia todo, várias horas ali sendo negociados, é o que faz parte de um dia todo. Então, ou seja, se você for operar no gráfico de 1 minuto, o seu risco é muito menor muitas vezes. Por quê? Porque o seu stop vai ser mais ou menos a flutuação do candle que está movendo ali, né? Vamos imaginar que você vai operar no 1 minuto, né? Vamos só observar. Temos um gráfico de 1 minuto, então se você pegar essa mínima, temos um stop aqui de 180 pontos, por exemplo. Agora vamos pegar um movimento no gráfico de 5. Vamos imaginar que a gente vai comprar aqui. Qual o tamanho desse stop? 355 pontos. Se fosse um gráfico de 15 minutos, vamos imaginar esse movimento. Vamos pegar esse mesmo movimento que a gente estava observando. Então, 600 pontos. Se eu pegar um gráfico de 60 minutos, né, vamos ver como teria sido o movimento. Olha só, já foi diferente, né? Foi todo esse momento aqui, foi só que a alta toda que deu naquele ciclo anterior, do 15, é como se tivesse sido praticamente só o candle de 1 hora. Então, ou seja, 4 candles de 15, suficiente para formar um candle de 60 minutos. E aí você vê que a volatilidade dos 60 minutos é óbvio que é muito maior do que os outros gráficos. E o mesmo vale se você estiver utilizando um gráfico diário. Porque você sabe que o gráfico diário é toda a oscilação do dia. Então, se você, por exemplo, for utilizar o gráfico diário para tomada de decisão, geralmente você está tentando fazer swing trade. Então, se você está fazendo swing trade, você sabe que as operações têm que ter uma flutuação maior. Então, imagina no índice. Você vai operar um gráfico de 1 minuto, 100 a 200 pontos de stop. Um gráfico diário, a flutuação está em média de 1,5%, 2% ao dia de oscilação. Mas vamos colocar 1% de volatilidade. Então, você está correndo um risco diário em média de 780 pontos, 800 pontos ao dia. Então, é muito mais do que um gráfico de 1 minuto, ok? Então, eu só queria passar essa sacada para vocês compreender e colocar isso na mente para vocês saberem qual o tempo gráfico vocês vão se adaptar para que vocês possam ter aí uma definição melhor de estratégia. Só lembrando, menor tempo, menor histórico, menor também o risco envolvido muitas vezes. Maior o tempo, maior o risco envolvido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o feedback e dê sugestões para a gente fazer mais aulas que possam agregar conhecimento a vocês.